Quando você está lendo a Escritura, o Antigo Testamento, é a Bíblia hebraica, grosso modo é isso. Por quê? Porque os autores que conceberam a Escritura, seus primeiros escritores, eles falavam hebraico. Logo, se Deus está falando com você, você é um escritor bíblico, por exemplo. Você está ali escrevendo a Escritura, você vai escrever no seu idioma, na língua em que você fala. Então, o que estava acontecendo ali? O escritor recebia uma inspiração divina, Deus falava com aquela pessoa e ali a pessoa começava a escrever a Escritura. Mas o que acontece? Em seu idioma. A pessoa que quisesse no Antigo Testamento ter o conhecimento da Escritura, ela teria duas alternativas. Ou nascia no berço de Israel, ali na nação de Israel, ou seja, falando aquele idioma, ou ela teria que aprender o idioma, porque até aquele momento não haviam traduções, né? Era apenas naquela língua. Então o que acontece? Quando o escritor escrevia, ele estava escrevendo em hebraico. A Bíblia leva um período de tempo muito longo para ser escrita a falar nisso. Quando ela é escrita, o Antigo Testamento é escrito, ele leva pelo menos 1491 anos para ser escrito. Então você está lendo ali, no Antigo Testamento, histórias, né, várias delas e várias, mas o que está acontecendo? Você está lendo um conjunto de histórias que formam o Antigo Testamento. Quando, por exemplo, Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, o que está acontecendo ali? 1 Samuel ainda não existia, 2 Samuel, Jeremias, Ezequiel e assim por diante. Por quê? Porque os outros profetas, os outros escritores, sequer haviam nascido. Então o que acontece? Quando também Ezequiel escreve, aí também não tem Malaquias e assim por diante. Então a Bíblia ela foi escrita de forma progressiva. O que isso significa? Significa que quando ela é escrita, a revelação de Deus se dá de forma progressiva, aos poucos, não de forma imediata. Então, o que está acontecendo ali? Deus está usando pessoas, capacitando pessoas a escrever, mas essa escritura vai se dando aos poucos, entende? Então, o que acontece? Você tem ali, em primeiro lugar, o contexto histórico imediato, porque vários dos profetas, dos escritores, sim, escreveram profecias para pessoas do futuro, coisas que iriam acontecer, mas vários deles estavam escrevendo para pessoas daquela época. Várias profecias de Isaías, por exemplo, foram para pessoas daquela época. Quando também o profeta, por exemplo, Ageu escreve, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que ele escreve? O que ele está querendo dizer? Ele está escrevendo para pessoas que vieram do cativeiro babilônico e essas pessoas agora têm a incumbência, a responsabilidade de reconstruir o segundo templo, porque foi destruído no cativeiro. E aí o profeta, inspirado por Deus, pega e fala, olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então o que acontece? Haviam profecias para aquele momento, mas também há profecias que são para nós hoje ou serão para nós no futuro. Então a Bíblia hebraica, ela acontece dentro desse contexto imediato, mas ela também acontece dentro de um contexto histórico geral, ou seja, Deus vai usando pessoas e essa história vai passando pela linha do tempo e chegou até nós, ou seja, foi relatado na Bíblia para que aquilo ou aquelas histórias ficassem registradas de forma histórica também, ou seja, não teria chegado a nós se não fosse escrito, ou seja, é um registro histórico. Então o que acontece? Temos aí um conceito de uma necessidade imediata, um conceito de história geral que chega até nós agora, e nós temos o conceito muito importante que é de inspiração divina. O profeta inspirado por Deus escrevia e ali Deus ia usando aquele profeta. Deus em alguns momentos ditava o que ele deveria escrever. Havia outros momentos em que o profeta ou o escritor relatava o que ele foi testemunha e viu,
ou uma visão ou um sonho, e havia momentos em que Deus estava inspirando aquela pessoa ali, guiando os pensamentos da pessoa, guiando algumas coisas, palavras e assim por diante, e a pessoa ia escrevendo. Então o que nós temos hoje, que é o Antigo Testamento, era a Bíblia hebraica, que no início não havia sido traduzida para outro idioma, o que existia era aquilo. Então não tinha como outra pessoa de qualquer outro povo, de qualquer outra nação ler, a não ser que tivesse o conhecimento do hebraico. Lá na frente é que vem as outras traduções. E assim a Bíblia hebraica ela vai se perpetuando por muitos e muitos séculos, até que nós temos ela hoje como ela é. Mas isso se deu dentro de um processo.